35, de 33 em diante. A palavra de Deus diz assim: e eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém. Muitas pessoas têm enorme dificuldade de se conectarem a qualquer credo religioso. É interessante que algumas pessoas são resistentes ao ambiente religioso. E eu, nas minhas experiências e na minha conversa, no que já ouvi, no que já presenciei de pessoas que conversaram comigo, na minha pouca experiência, eu já identifiquei algumas causas, algumas respostas que as pessoas dão. Por que que eles não gostam de igreja? Por que que eles não gostam de espaços e ambientes religiosos? E é muito interessante porque as pessoas muitas vezes falam e o que eles nos dizem, a gente precisa prestar atenção. Por que é que eles não toleram igrejas, não gostam muitas vezes de estar em cultos, em ambientes religiosos? Eu coloquei aqui 10 razões. E essas 10 razões que eu coloquei aqui, por que é que pessoas não gostam de lugares e de espaços religiosos, eu coloquei 10, mas não é em ordem de prioridades. Quer dizer, a número 2 pode ser a 4 pode ser a 1 pode ser a 10ª, entendeu? É só uma maneira de eu colocar aqui para vocês, que são reações de pessoas, que são respostas, são a maneira como as pessoas falam e dizem por que que eles não gostam, por que que eles não se sentem bem em igrejas, e no meu caso particular, em igrejas evangélicas. Por quê? Deixa eu dizer aqui. Primeiro, porque muitas pessoas acreditam que igreja é o lugar do não pode. Essa é uma primeira reação que eu penso. Não pode. Vamos na nossa igreja? Não, mas a sua igreja é aquela que não pode? Não pode beber, não pode dançar, não pode usar maquilagem, não pode jogar bola, não pode ir a cinema, não pode assistir novela, não pode. É essa igreja que não pode? A primeira reação das pessoas geralmente é não pode. E as pessoas resistem. O não pode. A segunda razão é que muita gente diz que tem medo de se tornar fanático. Essa é uma reação que as pessoas têm. Por que que eu não vou à igreja? Porque eu não quero me tornar um fanático. As pessoas ficam com medo de se transformar naquele que fica tocando bumbo na Praça da Sé, né? Se eu me converter, eu vou ficar tocando bumbo na Praça da Sé, eu vou ficar gritando na beira da calçada, me esgoelando dentro dos trens, é isso que eu não quero. Para ser assim, eu não quero. Quer dizer, as pessoas têm uma ideia de fanatismo muito próxima do mundo religioso, e as pessoas têm medo de se transformarem em fanáticas. Outra razão que as pessoas não querem estar em igreja evangélica é a questão do dinheiro. E as pessoas dizem: olha, eu não vou porque a maioria das pessoas tem uma ideia de que igreja é lugar de extorquir dinheiro das pessoas. Eu não vou lá porque lá o pastor vai extorquir meu dinheiro. Vai ter uma lavagem cerebral e eu vou acabar dando o que tenho e o que não tenho. Então eu não vou. Eu não vou num lugar onde eu vou ser manipulado a dar dinheiro. Muitas pessoas resistem aí a igreja evangélica porque eles não querem serem engodados numa trama de lavagem cerebral que faz com que eles deem dinheiro. E as pessoas, obviamente, são zelosas e cuidadosas com o seu bolso.
E a gente tem que admitir que em muitos lugares religiosos é isso que vem acontecendo. Cria-se um clima, um frenesi religioso, e as pessoas no frenesi religioso estão então vulneráveis, estão muitas vezes despreparadas para resistir ao frenesi religioso e acabam dando mais do que deveriam dar. Outra razão porque muitas pessoas não vão a igrejas é porque eles acham que igreja é um lugar de gente desequilibrada emocionalmente falando. Não é desequilibrada doido, psicopata não. É desequilibrado emocional. É uma pessoa mal resolvida emocionalmente. Eles acham que igreja é para gente mal resolvida emocionalmente. E eles acham que igreja é para quem precisa de uma muleta. E quando eu digo desequilibrado emocionalmente, não é que a pessoa é doida, não é que a pessoa tem uma psicopatia, uma doença mental. Não é isso. Eles acham que igreja é para pessoas mal resolvidas, traumatizadas, que Deus e religião funciona como uma espécie de muleta existencial. E as pessoas dizem o seguinte: não, eu não sei, eu não preciso compensar os meus desajustes emocionais indo a uma igreja, eu posso eu mesmo me resolver. Então eu levo a carruagem da minha vida sozinho, não preciso de ajuda de ninguém. Muitas pessoas não vão a igrejas evangélicas porque o ambiente religioso lembra a eles, muitas vezes, pessoas desequilibradas, mal resolvidas, com traumas, com feridas, pessoas que não souberam resolver os complexos da adolescência, não conseguiram passar pelas fases da imaturidade, da puberdade. Então, eles dizem: olha, eu resolvi essa parte da minha vida, eu não preciso de igreja. Existem outros que resistem a igrejas porque acham que igreja não tem base intelectual para o crer. Então eles acham que faltam bases intelectuais e racionais para a prática religiosa. Então eles não vão a igrejas porque eles acham que para ser um crente ele precisa cometer suicídio intelectual. Para ser um crente, ele precisa anular a sua mente, o seu raciocínio, o seu senso crítico, a sua análise mais cartesiana dos fatos. Então a pessoa diz: olha, eu não vou para a igreja, porque para a igreja as pessoas, de uma certa maneira, estão ali acreditando em história de carochinha, estão ali acreditando em história de Trancoso. E eu não gosto, essas coisas não me falam, eu não sou uma pessoa assim, eu não quero, não vou. Então tem muita gente que acha que a proposta religiosa é uma proposta muito simplória. Que você ser um cristão você precisa ser um simplório, precisa ser um bilolão, precisa ser uma pessoa meio inocentona na vida. Então se você não for um inocentão na vida, você não consegue ser um religioso. É essa base que muitas pessoas têm da religião. Outros são decepcionados. Não vão a igrejas porque são decepcionados. Trabalharam com uma pessoa no emprego. Eu trabalhei com um cara que era da Bethesda e o sujeito era um péssimo empregado, o sujeito tinha uma língua porca. Chegou um dia lá com a cara roxa e eu fui saber o que foi. A mulher deu um soco na cara dele. E aí, para ser crente, ser do jeito que é o Raimundo ou é o Bastião, eu não quero ser. Eu prefiro não ser. Para ser do jeito que é o pastor fulano de tal com quem eu trabalhei, que ele era pastor e depois eu descobri que na verdade ele não era pastor coisa nenhuma, ele era um empresário religioso. Eu trabalhei com um fulano e o fulano na verdade era um embusteiro, era um charlatão. Então eu sou um cara decepcionado e eu não quero. Então tem muita gente que não vai à igreja porque ele é decepcionado com com testemunho, né? Com a vida, com as pessoas com quem ele conheceu, e aí ele não quer a igreja, não quer. Outros não vão para a igreja porque eles acham muito místico demais. Eu não vou para a igreja, pastor, porque é muito místico, é muito demônio demais para o meu gosto. Tem gente que acha isso, é muito demônio demais para o meu gosto. Tudo é demônio. E um dia desses eu até tive que dar palmatória. Mão à palmatória é uma pessoa dessas, que veio me falar: pastor, é muito demônio demais, e negócio de demônio para cá e demônio para cá. Eu quero outras coisas na vida. Eu não quero ficar todo tempo falando de demônio, porque eu vi era um formulário de cura interior, que ia fazer uma limpeza de cura interior nas pessoas. A pessoa tinha que preencher o formulário. Então no formulário tinha que saber se o seu avô e bisavô
algum dia comeram cocada no dia de Cosme e Damião. Sério, eu não tô brincando. Porque quem comeu cocada, o avô que comeu cocada no dia de Cosme e Damião, passa uma maldição para os filhos. Pelo amor de Deus. Eu, quando li isso aqui, eu digo, não, roer unha é um demônio. Roer unha é demônio. Eu digo, eu também concordo, é demônio demais pro meu gosto, pro meu também. Então, um católico uma vez chegou para mim e disse assim, pastor, é interessante, nós os católicos temos um santo para cada coisa. Você tem um santo que paga dívida, você tem um santo que... E vocês têm um demônio para cada coisa. E eu disse, é verdade, rapaz. E eu acho que vocês estão com a melhor parte. Tem gente que não vai à igreja porque eles acham que é muita imposição, muito dogma, muita forçação. Então tem muita forçação que as pessoas dizem assim, não, eu não gosto de ser forçada a nada. Tem uma moda agora, eu ando pregando em alguns congressos aí pelo Brasil, e tem uma moda agora nos pregadores que é assim, ele está pregando e manda as pessoas repetirem para o outro. Agora diga aí pro vizinho, diga agora pro vizinho assim, ô campeão, Deus é contigo. Aí tá no meio da pregação, aí o outro olha pro outro, ô campeão, Deus é contigo. Eu não gosto dessas forçações, eu pessoalmente não gosto dessas forçações. E eu não gosto desse negócio. Agora vire aí para a pessoa do seu lado e diga que você ama. Porque eu já tive uma experiência assim meio desagradável. Eu estava num culto e tinha um negrão assim desse tamanho do meu lado. É verdade essa história, bichão enorme, desses assim que ele tá olhando aí pra mim o quê? Que fala assim, sabe? E aí eu estava no culto, aí o pastor disse assim, diga aí pro irmão do seu lado que você ama ele. Eu nunca tinha visto ele na minha vida e nem ele olhando para mim. Eu me achei assim, eu digo, eu não tenho coragem de dizer para ele esse negócio, porque ele vai achar o quê de mim? Quando ele olhou assim, eu digo, eu te amo, meu irmão. Fica esquisito, ficou muito esquisito demais. Eu digo, não, esse negócio não tá bom. Então essas forçações que tem no meio evangélico é muitas vezes chato para as pessoas. Algumas pessoas não vão a igrejas evangélicas e não vão a igreja nenhuma porque eles acham que toda religião é igual. Dizem assim, eu não tenho nada contra. Eu até iria lá um dia visitar, mas eu acho que tudo é igual, que toda igreja de uma certa maneira tem coisa boa e ruim, então é tudo igual, não precisa ir. E tem ainda, por último, aqueles que acham que não é necessário. É uma coisa desnecessária. Não precisa. Tá tudo bem na minha vida, eu trabalho de segunda a sábado, minha vida é uma correria, tenho 1000 problemas na minha cabeça, ainda ter que me preocupar com igreja, com religião, com briga de família. Eu prefiro não. Não é necessário, não é uma coisa importante. Dá para viver sem. E se dá para viver sem e vivo bem sem, para que ir? Minha vida tá boa, tá tudo indo bem. Para que igreja? Para que religião? Para que frequentar ambientes religiosos? Geralmente, quando eu ouço essas pessoas dizendo essas razões que eu acabei de dizer aqui, eu reajo dizendo assim, eu acho que você está em grande parte certo. Realmente eu tenho que concordar que grande parte dos seus raciocínios e dos seus arrazoamentos estão corretíssimos. Eu também acho isso. Acontece que existe uma diferença fundamental entre religiosidade e cristianismo. E essas pessoas que têm esta aversão, que de uma certa maneira são resistentes, eles foram expostos não ao cristianismo, eles foram expostos a ambientes religiosos. São pessoas que precisam saber que há e é possível você sair do estado religioso e ir para o estado cristão. Que o estado religioso é diferente do estado cristão. São duas coisas diferentes. E que se você não conhecer o Evangelho e a mensagem de Cristo, e você ficar só com o ambiente religioso, com certeza você vai ter a mesma aversão. Porque é muito interessante o texto que eu li para vocês hoje, que o ambiente aqui é um ambiente interessante. O contexto do que li para vocês é que Jesus foi a uma festa, um banquete, que foi oferecido por Mateus, por Levi, conhecido como Mateus. Ele deu um banquete, uma festa, e há 2 elementos nessa festa, 2 razões nessa festa,
que os religiosos estão revoltados com duas coisas que aconteceram nessa festa. A primeira coisa é que os fariseus estão chateados com o que aconteceu nessa festa é que Jesus está comendo e bebendo num ambiente onde existem pecadores e publicanos. Eles estão chateados com isso. Eles estão revoltados que ele esteja num ambiente onde estão religiosos. O religioso, Jesus, estivesse num ambiente onde tem gente que não é da mesma categoria, do mesmo nível. E eles estão revoltados com isso. E a segunda coisa que eles estão revoltados é que o ministério de Jesus, a ação de Cristo, não é igual a de João Batista. Que Jesus está com uma outra filosofia, com outro jeito, com outra maneira de se comportar. Porque João era um homem sisudo, João era um homem de um comportamento muito ascético, muito rígido. E Jesus gosta de festa, gosta de almoços, gosta de estar em ambientes leves, gosta de conversar. O ambiente onde Jesus está não tem a austeridade que tem o ambiente que João Batista liderava. Não tinha o mesmo comportamento. E os fariseus estão revoltados. E aí, quando os fariseus demonstram essa revolta contra Jesus, Jesus aproveita o ambiente, a conversa, para dizer para eles qual é a diferença fundamental entre religião e o que ele, Cristo, veio fazer. Qual é a diferença fundamental entre você estar num ambiente religioso e você compreender o que é cristianismo? Porque tem um abismo entre os dois. Tem uma brecha enorme entre ser religioso e ser cristão. Porque é possível, e Jesus quer mostrar que é possível que você seja um religioso e você não tenha. Você pode ter o rótulo de cristão. Você pode ter o comportamento até exterior de um cristão. Você pode se vestir como um cristão, ter o cacuete de cristão, ter o sotaque do cristão. Mas você não é cristão a não ser que você entenda a diferença fundamental entre cristianismo e religião. E ele usa então ele usa uma parábola. Ele conta uma parábola. E a parábola que ele conta é a parábola do remendo. Ele diz assim: o cristianismo é diferente da religião, e ele então dá uma parábola para eles entenderem qual é a diferença entre cristianismo e religião. E a parábola que ele dá é o seguinte: se você está com uma roupa velha, e essa roupa velha está precisando de conserto, você tem uma roupa e ela está estragada, rasgou, esgarçou, teve um defeito ali na costura, alguma coisa na roupa velha, você não pode, é incoerente que você faça, de pegar o remendo de uma roupa nova, pegar uma roupa nova, corta o buraco da roupa nova, o quadrado da roupa nova, e conserta, remenda a roupa velha com um pedaço da roupa nova. Porque se você fizer isso, você comete dois erros. Qual é o primeiro erro que você comete? É o mais óbvio de todos. Qual é o primeiro erro que você comete? Você estragou uma roupa nova. Você recortou uma roupa nova. Você estragou uma roupa nova, você cortou um buraco nela. E o segundo erro é que quando você vai costurar um remendo novo num tecido velho, o que vai acontecer? O tecido velho vai se estragar mais rapidamente do que o tecido novo. Concordam comigo? Que ele já é velho. Então os pontos que você der no tecido velho vão se esgaçar de novo. De novo a costura vai estragar. E aí você vai ficar com o quê? Você vai ficar com um remendo que não deu certo e uma roupa nova que você estragou. E Jesus então diz assim: olha, a diferença fundamental entre cristianismo e religião é que vocês não entenderam que religião é colocar remendos na vida. Você adotar uma religião é você adotar remendos. É você pegar remendos e colocar na sua vida remendos. São band-aids. São recalchutagens. É um pneu velho que você dá uma recalchutada nele. É um band-aid. Então religião é band-aid. Cristianismo não é band-aid. Cristianismo não é você colocar band-aids na vida. Não é você tratar da vida com paliativos. Sabe o que é um paliativo? Você está com uma febre tremenda e aí você diz assim: puxa, eu estou com uma febre
altíssima. Alguém diz assim, toma aí uma aspirina forte. 2, toma logo 2. Aí você toma 2 aspirinas, isso é um paliativo. Porque a aspirina, ela só faz diminuir a febre, mas ela não resolve o problema que está causando a febre. A razão pela qual você está com febre, a aspirina nem tocou, ela só fez diminuir a febre. Então é um paliativo. Então, religião é paliativo. Cristianismo lida não com paliativos, lida com outros valores. Aí ele usa a outra expressão. É que eles, fariseus, estavam entendendo que o que Cristo ia fazer era pegar os valores do farisaísmo, dar uma lustrada nele, e aí pegar a religião farisaica, lustrar, dar um brilho extra nela, e ela vai ficar bonitinha. É um melhor, é um upgrade. Você dá um upgrade na religião. Porque tem muita gente que tem essa ideia sobre a fé. Eles estão em busca de upgrade. Saíram da igreja X e vieram para Bethesda porque você está em busca de um upgrade. E Jesus está dizendo o seguinte, você vai procurar muitas igrejas, porque de upgrade em upgrade, você vai colocar um monte de remendo na vida e os remendos não vão resolver nada. Pelo contrário, vai se rasgar com mais facilidade a roupa velha. E aí ele usa outro exemplo, que é do vinho e dos frascos de vinho. Porque naquela época eles colocavam vinho em vasilhames de couro. Só que Jesus diz assim, você não pode pegar um vinho novo e colocar num vasilhame de couro antigo, de couro velho. Por quê? Porque o vinho novo ainda está no processo de fermentação. E no processo de fermentação, o vinho novo está produzindo gases. E quando ele produz gases, o vasilhame de couro, ele vai ter que suportar a expansão dos gases. E óbvio que ele vai se rasgar, porque o vasilhame é velho. Jesus diz assim, vinho novo, a gente tem que colocar em invólucro, em vasilhame novo. Porque o couro novo, quando o vinho novo estiver no processo de fermentação, o vasilhame novo aguenta a expansão dos gases. É esse o paralelo que Jesus está querendo fazer com religião, entre religião e cristianismo. Porque cristianismo não é você pegar verdades novas e colocar nesse velho vasilhame aqui, ó. Não é você pegar conceitos novos e ficar colocando conceitos novos nesse velho couro que sou eu, nessa vasilha de couro que sou eu, nesse cantil de couro que sou eu. Porque se você colocar os valores do cristianismo em pessoas que são vasilhames velhos, os valores do cristianismo nos vasilhames velhos, vai acabar não dando certo essa mistura. Então, religião não lida com valores novos e nem com coisa nenhuma. Religião lida com band-aid, lida com curativo, com paliativo, com aspirina. Religião é lidar com aspirina. Cristianismo com DNA espiritual. Isso é cristianismo. A estrutura do meu DNA, isso é cristianismo. Mas não é DNA físico, não é o DNA genético estudado no laboratório de genoma, não. É o DNA espiritual. O meu DNA espiritual é o que Cristo quer lidar com a minha essência básica, com minha essência essencial. O eu, Ricardo, a minha natureza, eu, pessoa. Cristianismo não é lidar com exterioridades, é lidar com essência, com quem você é. Isso é cristianismo. Não é fornecer novos conceitos, porque novos conceitos é o vinho novo, mas novos conceitos em vasilhames velhos vai dar muita coisa errada, vai ser ruim. Novos conceitos em vidas que não estão preparadas não vai dar certo. Então, veja bem, Jesus quer mostrar para os fariseus que o que ele veio fazer não foi dar um upgrade no farisaísmo deles. Ele veio falar de outra coisa. Por quê? Porque o fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana, não era fácil ser fariseu. O fariseu pagava o dízimo de tudo que ganhava. Tudo que o fariseu ganhava, ele dava o dízimo. Você imagine você jejuar 2 vezes por semana de sol a sol. Durante 2 dias da semana eles não comiam. De manhã até o pôr do sol. Não comiam. 2 vezes na semana. Ruim, né? Porque uma vez, assim, a cada 45 dias, vá lá, mas
toda semana, não comer 2 vezes por semana, dar o dízimo de tudo o que você ganha, tudo. E quando eu digo tudo, era até do sal e do tempero. Quando eles iam colocar sal na comida, que ia colocar o sal, opa, não põe o sal assim direto, põe aqui num prato, separa 10% do sal, que esse 10% é de Deus, e aí põe o outro sal, porque não vamos separar. Tudo. Fariseu não caminhava mais do que alguns metros da sua casa, porque no dia de sábado, fariseu não acendia fogo, vivia uma vida austera, uma disciplina espartana, era de pouco sorriso, era uma religiosidade de muito siso. Aí vem Jesus e eles dizem assim, mas o senhor ainda vai dar um upgrade nesse negócio? Você ainda vai dar uma melhorada nisso que nós estamos vivendo? Jesus disse, não, é outra coisa. Eu não vim dar upgrade na sua fé, eu vim falar de outra coisa. Eu não vim dar um upgrade no seu círculo religioso, eu vim dar uma outra coisa na sua vida. Então tem muita gente que está querendo um upgrade. Então saiu da igreja católica e veio para a igreja evangélica porque ele acha que é um upgrade. Mas cristianismo não é deixar de ser católico e ser evangélico, isso não é cristianismo. Porque tem muita gente que diz assim, não, eu era católico, lá o padre falava e eu não entendia, agora sim, agora eu estou entendendo melhor. Não, você teve uma mudança de religião, não tem nada a ver com cristianismo. Ou talvez você esteja da igreja X e veio para a Bethesda, ou vice-versa. Teve gente que já saiu da Bethesda e foi para a igreja católica. Teve um rapaz da Bethesda lá de Fortaleza, que era da Bethesda e voltou para a igreja católica. Eu perguntei para ele por quê, ele disse, olha, porque aqui na igreja evangélica a gente não tem mãe, lá tem Maria. Então voltei. Lá já agora eu tenho pai e mãe. Eu digo, vamos fazer o quê? Quer dizer, mudar de religião em busca de uma melhora, de uma coisa um pouquinho melhor, não é isso. Não é você sair de um esquema religioso e adotar um outro que diz assim, esse aqui é um pouco melhor. Porque quando você age dessa maneira, você está, na verdade, colocando remendos na sua vida. E isso não é cristianismo. Jesus não veio pregar uma religião mais excelente. Jesus não veio pregar um farisaísmo melhor. Jesus não veio dizer assim, olha, a religião dos judeus era ruim e eu vim pregar uma coisa melhor do que ser judeu. Não é isso. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Tanto que o apóstolo Paulo, quando vai escrever a carta aos Romanos, diz assim, não, você quando se torna cristão, você não deixa de ser judeu. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Para você se tornar cristão, você não tem que deixar de ser religioso. Você adota outra coisa. Nós estamos falando de 2 categorias diferentes. Estamos falando de 2 coisas completamente diferentes. Porque você pode continuar religioso na igreja batista, na igreja católica, na igreja evangélica, não importa onde. E não entender nada de cristianismo, não entender nada de fé. E tem gente da igreja Bethesda que ainda não teve a experiência cristã. Você é um religioso. E você precisa sair desse estado religioso e passar para um estado de vida em que você está vivendo verdadeiro cristianismo. Isso é um processo. Aí você diz assim, pastor, para eu passar do estado religioso para o cristianismo, o que eu tenho que fazer? Como é que acontece? Quais são os processos? Como é que isso se dá? Jesus mostrou para os fariseus o seguinte, que para passar da religião para o cristianismo, não basta aceitar um credo, é preciso estar disposto a mudar de vida. Porque cristianismo não é você aceitar novos conceitos, não é você aceitar novas teorias, novas doutrinas, isso não é ser cristão. Ser cristão é mudar de vida. É ter uma mudança radical na nossa estrutura de DNA. Isso é ser cristão verdadeiro. É quando a nossa estrutura de vida vem mudada por Deus. A religião não consegue fazer isso, porque é questão de natureza. Religião consegue mudar o quê? Conceitos. A religião consegue dar um lustre na gente. A religião nos ensina boas maneiras. A religião nos ensina a nos comportar melhor, a ser mais educados. Mas a minha natureza não pode ser mudada por religião. Porque a minha natureza só pode ser mudada se eu tiver uma alteração no meu código genético espiritual. E para eu ter uma mutação no meu código genético espiritual, eu preciso de um relacionamento vivo com o Espírito de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus em mim
que muda a minha natureza. Fora o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus sendo infundido na minha vida, eu não posso ter uma mudança de natureza. Eu posso ter religião. Isso Jesus deixou claro. Ele diz o seguinte: olha, o remendo, ele tapa buracos, ele dá uma ajeitada, mas não muda a natureza da roupa, que a roupa está velha. E o que é ser cristão? Mudar a estrutura de vida. E é nesse sentido que é a palavra arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é você se sentir com remorso sobre aquilo que você fez. Existe uma diferença muito grande entre remorso e arrependimento. Remorso é uma virtude da religião e arrependimento é uma virtude do cristianismo. O que é remorso? Remorso é quando você faz uma coisa errada, você diz: ah, eu não devia ter feito, que coisa triste, ai, que dor, que culpa, que coisa ruim, eu fiz uma coisa errada, meu Deus, eu fiz uma coisa errada. Isso é remorso. Arrependimento não é nada disso. Arrependimento, sabe o que é? Arrependimento é assim: você está andando numa estrada da vida, caminhando, chega num determinado ponto da sua história de vida, você diz: opa, isso aqui não é o caminho certo, eu vou voltar, vou pegar lá onde eu comecei e vou recomeçar o meu caminho. Isso é arrependimento. A palavra arrependimento é uma palavra grega que significa mudança de mente, metanoia, uma mudança de mente, é uma mudança de rumo. É o antigo meia volta volver do exército. Você vai marchando numa coisa, meia volta volver, você, opa, muda de rumo. Arrependimento é uma mudança de rumo, é uma mudança de história, é uma mudança de caminhada, é uma mudança de... Isso é cristianismo. E como é que eu posso mudar de história? Como é que eu posso mudar de vida? Como é que eu posso mudar de caminhada? Eu só posso mudar de caminhada se o âmago do meu ser, se a minha natureza for mudada. Não é dar uma ajeitada na natureza, é mudar o âmago da natureza. Por quê? Porque a minha natureza foi quando pequei. E quando eu falo de pecado, eu não estou falando dessa coisinha pequena chamada pecado, não. Eu estou falando de pecado com P maiúsculo. Aquilo que me danificou, que a Bíblia Sagrada chama de queda. Eu tenho em mim uma natureza que está danificada pelo pecado. A minha natureza foi danificada pelo pecado. Deixa eu só explicar para você entender o que é ter uma natureza danificada pelo pecado. Você tem um carro, está contra uma árvore, a 70 km por hora. Graças a Deus você estava de cinto de segurança e o seu carro tinha airbag. Você não morreu. Pá, de frente, numa árvore. Pá! Você leva o carro lá na concessionária, carro é guinchado, você está ainda meio zonzo, ou leva no mecânico amigo, ou leva na autorizada, eu não sei onde você levou o seu carro, mas você chega lá, o mecânico examina e diz assim: olha, senhor, esse carro aqui, perda total, espero que o senhor tenha seguro, porque é perda total. Aí você diz: mas por que perda total? Ele diz assim: porque a trombada foi tão grande que empenou o chassi. Um carro, quando empena o chassi, que é o esqueleto básico do carro, amigo, não tem martelinho de ouro que resolva. Chassi empenado de carro não tem prensa que ajeite. Ele vai ser um carro torto para sempre. Se você disser: não, mas eu não tenho seguro, eu tenho que vender esse carro. Ele diz: olha, a gente pode até colocar um paralama novo aqui, a gente pode colocar um radiador novo, a gente pode dar uma ajeitada nesse carro, mas o infeliz que comprar esse carro, no dia que ele colocar o carro na estrada, ele vai andar assim, ó, porque o chato, esse carro está com estrutura básica torta, precisa de um novo. Ele precisa não é de uma ajeitada, não é de uma acochambrada, não precisa só de dar uma prensa. Ele precisa ser novo, colocar um remendo aqui, uma polida acolá, dar uma ajeitada assim, resolver um probleminha hoje. Não é isso. Cristianismo é chassi novo, é carro novo, é nova natureza. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criação é. As coisas velhas passaram e eis que se fez tudo novo. É uma nova vida. Por que é uma nova vida? Porque agora eu recebi um implante. Eu fui, entre aspas, clonado. Eu recebi uma clonagem espiritual. Que clonagem é essa? Eu tive uma mutação genética. Que mutação genética é essa? O Espírito de Cristo ressurreto, do Cristo vivo, veio habitar na minha vida e transformou a minha natureza, que era uma natureza contrária a Deus, que amava o pecado,
para uma natureza agora de filho de Deus. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É uma nova natureza. Então o cristianismo é zerar o odômetro, é uma nova vida. O que você precisa é uma mudança na sua natureza. Então, em segundo lugar, se você quer ser um verdadeiro cristão e não religioso, para passar de religião para cristianismo, em segundo lugar, é preciso estar disposto a recomeçar. É preciso estar disposto a recomeçar. Por quê? Porque você só pode ter uma natureza nova se você estiver disposto a recomeçar o seu odômetro. O arrogante não volta, mas o humilde volta. Por isso que cristianismo não se dá em meios arrogantes. Religião e cristianismo não combinam. Porque o religioso, à medida em que ele vai aprendendo os dogmas, ele vai aprendendo a doutrina, ele vai se tornando mais esperto na religião, mais rígido ele se torna, menos flexível, menos disposto a admitir erros, porque o religioso não pode admitir erros, porque se ele admitir erro, ele vai jogar fora a religião dele. A religião gera muita soberba, por isso que religião foi responsável ao longo da história por crimes, a religião foi responsável por guerras, a religião foi responsável por obras perversas, reis malignos. Por quê? Porque a religião torna você soberbo. O cristianismo quebranta você. No cristianismo você diz assim: puxa vida, eu preciso voltar com a minha mulher, eu preciso voltar com o meu amigo, eu preciso voltar atrás com a pessoa que eu feri, eu preciso aprender novos princípios de vida. Senhor, muito por ouvirmos o texto, e não só o texto, mas por podermos refletir, meditar sobre Jesus Cristo, sobre a vida, numa perspectiva cristã. Eu quero te pedir especialmente praticantes, para pessoas que não frequentam igrejas, pessoas que não estão filiadas a nenhuma instituição religiosa. Meu Deus, coloco a vista em tuas mãos. Quero te pedir, sim, por aqueles que ensinaram, com os pastores, com as instituições religiosas, foram usados, pessoas que foram abusadas, pessoas que acreditaram em mentiras, porque ouviram pastores pregar uma mensagem que não era uma mensagem real e que não tinha conexão com a tua palavra. Eu coloco, ó Deus, a vida destes nas tuas mãos. Te peço que tu resgates e restaures aquilo que está perdido e que tu renoves aquilo que precisa e que pode ser renovado. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor é que eu oro. Amém.